Amém. Graças a Deus. Nessa manhã, nós vamos falar aqui sobre a paciência e a perseverança nos momentos da nossa vida. O pastor Pedro tem feito uma série sobre a carta de Tiago, bem devagarinho, né? A gente está estudando Tiago bem devagarinho. E nós vamos continuar hoje estudando. E gostaria de ler com os irmãos o capítulo 5, os versos de 7 a 11 de Tiago, da carta de Tiago, onde fala, tem essa pequena parte, nessa pequena perícope sobre o tema da paciência nos sofrimentos. Então, nessa manhã, o que Deus quer nos falar é sobre a importância da paciência e da perseverança nos tempos de crise de nossa vida, nos tempos de sofrimento, mas também nos tempos de alegria, nos tempos de grandes conquistas. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 5, os versos de 1 a 11, e diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, 7 a 11, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Com a carta de Tiago, especialmente nesse texto, nós aprendemos um princípio muito importante para a nossa vida e também para a nossa espiritualidade, que é ter a paciência e a perseverança. E ter paciência e perseverança não é, hoje em dia, a palavra de ordem que nós ouvimos. Nós vivemos num mundo muito sem paciência, muito sem perseverança. É interessante notar que na carta de Tiago, ele começa com um chamado à perseverança, o capítulo 1, verso 2, e ele termina a carta, já aqui nos versos 7 e 8 do capítulo 5, também retornando ao tema da perseverança, exortando aos irmãos que sejam perseverantes até a vinda do Senhor. É preciso notar e prestar atenção também no público que Tiago dirige o seu discurso. Na última mensagem que nós ouvimos aqui sobre Tiago, foi falada da questão dos ricos, não é verdade? A questão das riquezas, a questão do cuidado com os irmãos, de não fazer acepção de pessoas. E agora aqui, nesse discurso que nós observamos no capítulo 5, Tiago, ele fala de uma maneira muito especial, porque no início aqui do capítulo 5, ele se dirige aos ricos e ao problema do poder que pode cegar as pessoas, e volta agora ao tema da perseverança. Precisamos ser perseverantes. Gosto muito de uma frase de um poeta, Gaston Bachelard, um grande pensador, que dizia o seguinte: cobre de ouro as asas de um pássaro e ele não voará mais. Para mostrar que o poder, ele corrompe, se ele não for utilizado com sabedoria, se ele não for utilizado com perseverança. Isso, irmãos, para dizer que nós não podemos, em muitos casos, correr das responsabilidades ou até de um certo poder que Deus nos dá. Uma influência, uma liderança, coisas desse tipo. Mas o que chama a atenção aqui, que Tiago nos chama a atenção, é a perseverança em sabedoria, em humildade, em graça. Agora, nos versos 7 a 11, diante de vários conselhos, de várias exortações, Tiago se volta para os pobres que estavam sendo oprimidos e dá a eles uma palavra de encorajamento. E a palavra é que eles devem ser pacientes, sabendo que é de Deus, que é a Deus quem estão servindo e que a recompensa virá
de Deus. Então, os pobres aqui são encorajados a confiar no provedor e não na provisão. O capítulo 5, nós não trabalhamos ele ainda, né? Nós estamos lá no capítulo 2 ainda, mas a primeira parte do capítulo 5 até o verso 6 fala sobre os ricos opressores. E agora, essa palavra de paciência, ela vem para pessoas simples, humildes, ou seja, a carta de Tiago, ela fala para todo mundo, ela fala para todos nós, ela fala de uma maneira muito importante. Um detalhe também que devemos nos atentar, antes de entrar especificamente aqui no texto, é que as comunidades do Novo Testamento, elas esperavam uma volta iminente de Cristo. Esperavam que Cristo voltasse logo, que geralmente chamamos de parousia, segunda vinda de Cristo. E na carta de Tiago, esse tema ele toma uma outra proporção, que Jesus vai se manifestando na vida da comunidade, dia a dia, em todos os momentos. É como se Jesus fosse se tornando presente e vivido dentro da experiência e do testemunho de fé dos irmãos dia a dia. Então, em vez de uma vinda repentina, que muitos aguardavam, até como na carta aos Tessalonicenses, Tiago ele traz uma outra visão. Vamos esperar, mas enquanto o Senhor não vem, que nós possamos encher o nosso coração de esperança, de humildade, de bondade, de sabedoria e da presença dele na nossa vida. Essas informações elas são importantes porque elas iluminam o mundo que nós estamos vivendo e iluminam também o que pensamos sobre a igreja, porque nos ensinam que devemos ter paciências, porque o Senhor virá. Obrigado, Juan. Mas o Senhor ele está presente na nossa comunidade. Por isso que na teologia nós costumamos dizer o já, mas ainda não. O já presente aqui agora. O Cristo presente hoje na minha vida, que eu posso viver, que eu posso desfrutar, que eu posso assentar à mesa, como nós falamos aqui, mas o ainda não, que um dia nós iremos contemplá-lo assim como ele é, vê-lo assim como ele é, como diz um dos nossos hinos antigos. Então Tiago traz essa esperança, traz essa expectativa, e nesse sentido eu gostaria brevemente de falar pelo menos 3 lições importantes que aprendemos sobre a paciência e a perseverança nessa carta de Tiago. A primeira é que seja paciente, porque a paciência nos leva à esperança. O verso 7 do capítulo 5 diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. O que é mais precioso no Evangelho, assim, na minha visão, é que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às desesperanças, o Evangelho sempre traz essas boas notícias. Aliás, a palavra Evangelho significa boas notícias, e nos oferece novas oportunidades. Então, a palavra paciência, a palavra perseverança aqui, ela é muito importante. Ela vem de uma palavra específica grega, a palavra hupomone. Essa palavra ela é muito forte, ela é muito importante. No grego clássico, ela não é uma palavra muito comum, dita muito comum. Ela é usada desde a resignação ao trabalho, né, a labuta que sobreveio ao homem contra a sua vontade, de suportar o agrilhão e o pesar da morte, mas também é utilizada para a capacidade de uma planta sobreviver em circunstâncias severas e desfavoráveis. Por isso essa ideia do agricultor que aqui ela é trabalhada. Essa palavra ela é usada tanto para a paciência quanto para a perseverança, e também há uma conexão muito forte dela na carta de Romanos com tribulação. A tribulação produz perseverança. É usada também em conexão com a palavra fé, lá em Tiago. A provação da fé produz perseverança. E, por fim, ainda é usada em conexão com a palavra esperança, lá em Romanos. A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, vinculada com alegria, lá em Colossenses, mas com maior frequência ela tem conexão com uma riqueza futura, como essa de Tiago, que ele está nos dizendo. Paciência, então, e esperança tem a ver com uma paciência, com uma esperança que pode suportar os desafios do dia a dia, mas também com uma esperança que não tem fim, uma esperança que nos remete à fé.
Então, quando o Tiago fala da paciência, da esperança, da perseverança, ele não está dizendo apenas de uma coisa presente aqui e agora, no nosso dia, não, mas é algo que nós não vemos, mas podemos contemplar com os olhos da fé. Essa é a esperança cristã que nós temos em nossa vida. Então, pensar assim a paciência e a esperança, também como fruto do Espírito, nos faz considerar alguns desafios. Primeiro, precisamos de ser perseverantes nas tribulações, seja elas quais forem, porque da mesma maneira que nós não temos controle das tribulações, nós não temos controle também da graça de Deus que vem sobre nós, e que nos ajuda em meio às nossas tribulações. Nós precisamos, no momento de tribulação e no momento de crise, aprender a aperfeiçoar a nossa fé. Então, a fazer a pergunta, não o porquê isso está acontecendo comigo, mas o que Deus quer me ensinar com isso que está acontecendo comigo. Saber também, nesse contexto, que ter paciência e perseverança nos traz firmeza e alegria para a nossa vida, nos dá perspectivas de que Cristo virá, mas que já se manifesta em nossa comunidade, que está presente no seio da igreja, e que mesmo com a tribulação, eu posso pensar na alegria de Deus. Tem um corinho pentecostal, que ele diz o seguinte: vou passando pela prova dando glória a Deus. Já ouviram esse corinho? Pois é mais ou menos isso. Os irmãos pentecostais têm razão no que dizem. Vou passando pela prova dando glória a Deus, porque a prova nos aperfeiçoa, nos transforma, nos ajuda. Então, a paciência nos leva à esperança. Como essa palavra, hopomoné, essa experiência cristã do Novo Testamento, nós não podemos perder a esperança, porque se diz num ditado popular que a esperança é a última que morre, mas nós sabemos que a esperança de Cristo não morre, porque a esperança permanece no nosso coração o tempo todo. É uma esperança presente, mas para experimentar dessa presença, dessa esperança, nós precisamos ser pacientes. Esse que é o problema. Nós queremos ter a esperança de Deus, mas não queremos ter paciência. Nós não sabemos esperar. Nós vivemos num tempo em que nós somos ensinados a correr contra o relógio, a correr contra a escada rolante, não é isso? A uma vida agitada, a uma vida extremamente acelerada. Não é fácil falar de paciência diante das crises, das perdas e decepções, mas nós precisamos continuar com firmeza, porque não foram poucos também os problemas e crises das comunidades cristãs do Novo Testamento. Irmãos que eram perseguidos, que estavam em tempos de guerra, que sofriam fome com as injustiças de povos poderosos. Eram povos, vamos dizer, crucificados, como diz um teólogo latino-americano, os povos pobres na América Latina, povos crucificados por conta da injustiça, das injustiças que nós temos até hoje. Mas eu quero dizer com isso que os nossos sofrimentos e desesperos não são diferentes dos sofrimentos e desesperos dos irmãos do Novo Testamento. Por isso, a palavra de Deus nos ensina: tenha paciência. Eu não sei qual é o seu sofrimento, qual é a sua angústia, qual é o seu desespero, mas a palavra de Deus para todos nós hoje é que tenhamos esperança. Não uma esperança que morre, não uma esperança falha, mas a esperança de Cristo em nós. Amém. Em segundo lugar, compreenda que a paciência e a esperança nos levam a colher bons frutos. E aí, nós temos que lembrar aqui da figura do agricultor. Sede, irmãos, pacientes, verso 7 e 8, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Falar da zona rural para mim é precioso. Fui criado na zona rural, isso tem um significado importante. Essa figura do agricultor, ela faz parte da minha vida, da minha família, do meu pai que é agricultor, dos meus tios. Então, é algo que me enche de alegria. E Tiago aqui, ele desloca então de uma mensagem pensando nos ricos para falar do agricultor. E é um aprendizado que temos que ter. Um dos nossos antigos hinos, aqui, hinos batistas, meus irmãos devem conhecer muito bem, Havemos de colher. Conhecem, se lembram desse? Não se lembram? Manetina aí. Hoje, Manetina, falamos da senhora aqui. A senhora faltou para representar umas pessoas aqui. Mas eu arrumei outra pessoa para representar as pessoas, tá bom? Mas a primeira estrofe
Como eu não sei cantar, vou ter que ler, né? Espalhemos todos a semente santa desde a madrugada até o anoitecer, calmos, aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Há também na Escritura muitas passagens sobre a ideia da colheita. Por exemplo, na carta de Coríntios, a segunda carta, que o que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia com abundância ceifará. O Salmo 126, conhecemos também, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O profeta Ezequiel também diz, porque eis que eu estou convosco, eu me voltarei para vós e sereis lavrados por mim, diz o Senhor. Como Deus revela seus desígnios aos simples de coração, nós podemos aprender na carta de Tiago, mais com o agricultor do que com o rico. O que caracteriza um agricultor é a sua capacidade de esperar. Pensa só a figura que você tem do agricultor. É uma pessoa com a camisa de malha, uma bota marrom, um chapéu, não é assim? Assim que vocês pensam no agricultor, mais ou menos? Lembra que lá no interior tinha umas camisas de malha riscadinhas assim que eles usavam, né? Era verde, cinza, e a outra eu acho que era amarela. Trabalhei muitos anos vendendo isso, né, para as pessoas lá. Geralmente anda com um facão, né, para poder cortar, com um canivetinho aqui, e tudo, camisa para dentro e tal, mas é a figura do agricultor, uma pessoa despojada. Mas o agricultor é uma pessoa paciente. Na zona rural, o tempo, ele é interessante, né? Tem uma música da cultura brasileira que tem a seguinte frase: ando devagar porque já tive pressa. Essa é a ideia do agricultor. Você vai na casa do agricultor, ele tem tempo para você. Ele acorda cedo, ele dorme cedo, mas ele tem tempo, ele conversa, ele chama você para dentro, geralmente à beira do fogão a lenha, e vai conversar, e vai contar as coisas, e se ele tiver que sair, com muito cuidado, vai pedir licença, vai te deixar lá, mas ele vai continuar o trabalho dele. Então, na zona rural, o lavrador ele é diferente, são pessoas que têm, então, tempo, que têm paciência, que sabem esperar uns pelos outros, mas esperar a bondade de Deus. O campo, ele é diferente, pois na vida urbana, nós não sabemos esperar. Nós queremos tudo na hora. Nós temos uma cultura do fast food para tudo. É tudo na hora. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. O agricultor, ele corre um risco muito grande, porque ele precisa de paciência e perseverança o tempo todo. Ele pode ter as melhores sementes, ele pode ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia. Há muita tecnologia no campo hoje. As grandes colheitas no Brasil de trigo, de grãos, por exemplo, aquelas máquinas gigantes, elas são guiadas por GPS, para vocês terem noção, para as máquinas passarem no lugar certo, para não prejudicar a terra, para o contínuo, né, para o plantio. Lugares aqui no sul de Minas, onde a colheita de café não é feita manual, mas toda mecânica, com máquinas e tudo. É muita tecnologia no campo, mas não adianta ter tecnologia, o melhor adubo, melhor equipamento. Você pode ter também os procedimentos corretos, pode colher no tempo certo, mas se não chover, o investimento pode ser perdido. Por mais que você tenha irrigação, por mais que você gaste com isso, a chuva é bênção de Deus. É por isso que diz na Escritura que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Não é fácil ser um agricultor. Deus, ele é apresentado como um agricultor, a igreja como essa tarefa. Eu sou a videira verdadeira, diz o texto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, porque não é o que planta, não é o que rega, mas é o que faz crescer que é alguma coisa. E o agricultor, ele entende isso. Um lavrador, então, ele precisa confiar em Deus, porque ele não tem controle sobre a chuva, nem sobre a lua, nem sobre o sol. A ciência pode até explicar, mas ela não tem o controle. Essa época, lá na cidade dos meus pais, é a época da colheita, do café.
todo mundo está trabalhando muito por conta disso, param a vida inteira para colher o café, para cuidar. E é uma alegria muito grande, e o louvor a Deus muito grande por conta disso. É muito satisfatório perceber como os agricultores, sendo cristãos ou não, louvam a Deus pela chuva. É como lemos no livro de Jó, no capítulo 38. A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? É por isso que os agricultores, eles reconhecem Deus na criação, cuidam dos seus animais, cuidam da terra, cuidam uns dos outros. Diferente da vida urbana, que a gente usa os animais, que a gente usa muitas vezes as pessoas, que a gente usa o tempo das pessoas, na zona rural é diferente, há um cuidado. Mas observe que o lavrador, ele sempre está trabalhando na lavoura, seja para plantar, para regar, para adubar, para colher, preparar para a próxima colheita, ele sempre está ali, mas esperando com confiança. E aqui precisamos pensar e fazer uma analogia entre o agricultor e a vida cristã, que nós devemos sempre trabalhar em nossa paciência e em nossa perseverança, porque o Senhor vem. Mas enquanto Ele não vem de maneira física, Ele já vem, como disse, no nosso coração. Por isso precisamos ser pacientes nas nossas tribulações. Por isso que nós precisamos aprender a esperar como um agricultor. Lavradores não esperam em governos, ou nos poderosos, ou na ciência. Eles esperam em Deus, que dá chuva no tempo certo, que descerá como chuva sobre a erva, como diz o Salmo, que dará a chuva no tempo correto. Quando nós temos paciência e perseverança em Deus, nós podemos confiar que Ele vem no nosso auxílio. Então, que nessa manhã tenhamos paciência. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas tenha paciência. Às vezes você pode orar a sua vida inteira por alguma coisa, mas não perca a sua esperança, que Deus há de agir na sua vida, que Deus há de agir na vida da nossa igreja. E por fim, a última parte, sejamos pacientes e tenhamos esperança, porque Ele vem. É o último aprendizado que eu queria trazer. Nós falamos dos símbolos cristãos, entre eles a cruz, a morte e a ressurreição, são símbolos cristãos. São elementos, símbolos que nos ligam a Cristo, que fazem vivenciar a nossa fé. A vida, morte e ressurreição, o simbolismo do batismo, vida e morte. Mas deveríamos acrescentar a esses símbolos que é esquecido muitas vezes na nossa igreja, que é a segunda vinda. Então, vida, cruz, morte, ressurreição e segunda vinda. Como falamos no início, a comunidade cristã dos primeiros séculos esperavam que o Cristo voltasse iminentemente. E por isso abandonaram tudo, como no livro de Atos, venderam tudo que tinham, compartilharam tudo, depois passaram necessidade, os irmãos tiveram que voltar ajudando, mas no final das contas, o que aqueles irmãos tinham era uma esperança. Se temos esperança e perseverança, nós devemos esperar não pelo fim, mas pelo início da vida com Deus. Uma vez eu ouvi que no fim está Deus. A verdade é essa. No fim está Deus. No fim da linha, no fim da vida, está Deus que nos espera. A nossa vida, nós caminhamos para Deus. Igual aquela história do filho pródigo, aquela parábola do pai que está lá de braços abertos. No fim está Deus. Mas nós falamos também da importância da esperança. Mas em Tiago ainda, para a gente poder encerrar, aprendemos uma outra perspectiva, que devemos ter paciência e perseverança da volta de Cristo, mas através do nosso testemunho de vida. É sendo paciente na tribulação, é tendo a sabedoria que vem do alto, é acolhendo o irmão sem nenhum tipo de orgulho. Isso é viver o Cristo no dia a dia. Sabe? Por isso, o tom da carta fala das tribulações, das decepções, de se fazer planos, de esperar em Deus, de ter cuidado com o poder, de cuidar dos pobres, de não fazer acepção de pessoas e tantas outras exortações. Mas nessa perspectiva,
entendemos que a esperança, mesmo diante de qualquer provação, ela ressalta o Cristo que está presente em nossa vida. Assim como os profetas que viveram as aflições. Estamos estudando aqui os profetas né, domingo de manhã estamos percebendo as aflições que eles passaram. Não foi fácil para nenhum profeta esperar em Deus. Muitos deles, por esperarem em Deus, tiveram que profetizar contra a sua própria nação, como Jeremias, por exemplo. Também não foi fácil para uma pessoa como Jó esperar em Deus mediante sofrimentos na vida e no corpo. Mas esses sofrimentos, segundo Tiago, também são bem-aventuranças, porque ressalta aqui pessoas que esperaram não em si mesmos, não em suas inteligências, em suas influências, mas que souberam esperar em Deus, como agricultores esperaram o tempo certo. E diante disso, nós devemos esperar a volta do Senhor, mas com aquela paciência, com aquela perseverança de que Ele vem, mas de que ainda hoje, de que agora, Ele se faz presente em nossa vida. Nos acolhe, nos consola, nos desafia, vem e se torna nosso amigo, vem e nos dá esperança. Então que nessa manhã, que possamos voltar para nossa casa, com o nosso coração cheio de esperança, assim como aquele agricultor, que espera o tempo certo, que nós possamos esperar o tempo certo. Olha, irmãos, eu tenho aprendido que na vida cristã, Deus não se atrasa em nada que Ele faz. É nós que não sabemos esperar. Esse é o grande desafio. Que o Senhor possa colocar essa palavra no nosso coração, possa nos ajudar, que possamos esperar confiantemente e que Deus venha em nosso socorro. Amém? Vamos orar? Queria orar por você, por sua vida, por sua família. Orar para que esse domingo seja um domingo abençoado, mas para que, acima de tudo, tenhamos esperança naquilo que tanto esperamos do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, que o Senhor fala aos nossos corações, aqui na carta de Tiago. Obrigado pelos ensinamentos que tivemos hoje aqui. Que o Senhor nos ajude a perseverar mesmo nas nossas tribulações. Nós somos aqui testemunhos de que o Senhor tem feito grande obra na vida dos irmãos e da nossa igreja. O Senhor tem restaurado vidas, tem trazido saúde. O Senhor tem ajudado os irmãos aqui da igreja nas suas necessidades. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós temos experimentado da Tua presença. Portanto, Senhor, que sejamos uma igreja paciente até a Tua volta. Que o Senhor nos ajude a ter paciência uns para com os outros, a esperar o tempo certo da bênção do Senhor na nossa vida. Sabemos que nós estamos diante aqui de irmãos e irmãs que têm muitos desejos e sonhos no seu coração. Nós não estamos falando dos desejos simplesmente de deleites materiais, mas nós estamos falando da vida, da importância. O Senhor sabe do que tem no coração de cada um dos nossos irmãos aqui. Então, que o Senhor venha no tempo certo, como a chuva que cai no tempo certo, a temporã e a serôdia que vem no tempo certo, que o Senhor possa encher e inundar o nosso coração. Que o Senhor abençoe a nossa igreja também, para que sejamos uma igreja paciente e que possamos sempre esperar no Senhor. Então, em Ti a nossa confiança, que a Tua graça nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que tenhamos um domingo abençoado, no nome de Jesus. Amém.